Ghost in the Shell é um dos maiores ícones dos animes cyberpunk. Seja o filme de 95 que influenciou até mesmo Matrix, o anime dos anos 2000 que fez um sucesso considerável, os outros spin-offs que meio que existem, além do soco na cara em forma de live action que é o Vigilante do Amanhã. Um filme dantesco, simplesmente dantesco. Essa é uma franquia com altos e baixos e pouco conhecida além do filme. Então vocês só podem imaginar a minha surpresa com o anúncio de um novo anime da franquia feito pela Science Saru. Os meus Dandadan, Devilman da Netflix, Sanda e Eizouken. Mas essa nova adaptação será diferente de tudo que já vimos desse universo. Pois o que a maioria não sabe é que antes de qualquer outra coisa, Ghost in the Shell era um mangá, que dado o resultado da votação que abri na aba da comunidade, quase ninguém conhece. O que é bizarro quando a gente pensa no quão influente essa história se tornou. O que se deve em partes porque o filme de 95 se tornou tão icônico que ofuscou todo o resto, até mesmo a continuação direta desse anime. Mas eu já fiz um vídeo inteiro sobre o filme do Mamoru Oshii, tá nos cards e lá no canal. O que eu vou falar hoje é do mangá, de por que ele se tornou tão icônico, do porquê ele foi esquecido, suas polêmicas e como ele foi a base para um dos maiores sci-fis da história. Mas antes de tudo, eu sou o Nash, essa é a Socatópole e hoje vamos entender o misterioso mangá de Ghost in the Shell. Mas antes de tudo, contexto. Ghost in the Shell foi um anime escrito e desenhado por Masamune Shirow e publicado em 1989 e 90, ambientado no século 21 na cidade fictícia japonesa de Nihama. O mangá acompanha os membros da Seção 9 de Segurança Pública, uma força-tarefa de operações especiais composta por ex-oficiais do exército e detetives da polícia. Eles são chamados quando o governo precisa resolver algum BO sem levantar muita suspeita, o que nem sempre dá certo. Nesse mundo cyberpunk, a tecnologia da computação avançou de tal modo que muitos cidadãos possuem cérebros cibernéticos, tecnologia que lhes permite conectar a várias redes. Isso também pode ser combinado com diversos níveis de próteses. Esse nível de cybernização, no entanto, torna o cérebro vulnerável a ataque de hackers altamente qualificados que podem destruir a sua mente ou instalar LOL no seu cérebro, o que seria pior. Nesse primeiro mangá, o que temos são casos que começam e terminam no mesmo capítulo, o que já logo de cara destoa muito do filme de 95, que girava inteiro no caso do Mestre das Marionetes, ainda que o filme seja até bem fiel ao material original, pegando detalhes dos capítulos 3, 5, 9 e 11, criando uma narrativa única focada no projeto 2501, mas eu falo melhor disso lá no vídeo sobre o filme de 95. O primeiro capítulo começa com algumas páginas coloridas nos mostrando uma tocaia. Alguns políticos estão fazendo uma negociação. O futuro líder da Seção 9, chamado Aramaki, entra em cena. Ele intima um político por sua ligação com a morte do antigo primeiro-ministro, porque esse mangá gosta muito de plot de intriga internacional, a ponto dele parecer pedante às vezes. Já chego nisso. Porém, o político em questão usa seus superpoderes da burocracia para tentar se livrar da Aramaki, o que quase dá certo. Porém, ele acaba morto de forma misteriosa por uma mulher, porque não tem Darp que te salva de tomar um tiro no meio da testa. Mais tarde descobrimos que essa misteriosa mulher se chama Motoko Kusanagi, nossa protagonista, que assim como em todas as outras versões, é a comandante das operações da Seção 9, além de uma exímia atiradora e hacker. Aliás, a protagonista do mangá é o ponto mais destoante dessa história pro filme do Mamoru Oshii, porque se no anime ela é uma pessoa muito mais reflexiva e introspectiva, com a história do filme girando em torno das dúvidas que ela possui com relação à própria existência, no mangá ela é uma mulher forte e confiante, e que leva seus homens pro prostíbulo por algum motivo. Essa pessoa e essa pessoa são o mesmo personagem. Impressionante. Esse primeiro mangá não aborda tão diretamente os dilemas internos da personagem, ainda que todo aquele debate filosófico do primeiro filme se mantenha, mas de forma questionável. A protagonista é meramente uma mercenária, que faz o que julga ser necessário para terminar o serviço, o que combina bastante com a ideia do autor de fazer uma história que não fosse nem muito simples e nem muito complexa, com ênfase no tentar. Mas o que me deixa curioso com relação à adaptação da Science Saru é como eles vão adaptar a bissexualidade da Major. Porque assim, logo no terceiro capítulo do mangá, nós temos uma cena meio sus, onde acontece snu-snu, sabe snu-snu? Snu-snu. E é snu-snu só com mulheres, tá? Logo no capítulo que introduz o Mestre das Marionetes, que a sinopse já deixou bem claro que vai adaptar. A pergunta é, o estúdio vai animar essa cena e comprar todo o barulho que esse negócio vai causar? Porque a cena é bem
bem explícita e o mangá de Ghost in the Shell apela bastante pra fanservice. E esse anime vai fazer a mesma coisa, só pela capa você já percebe isso. Mas dado o fato que eles fizeram o Devilman da Netflix, eu acho bem provável que essa cena vai estar no anime quando lançar. Mas para além das polêmicas, essa adaptação vai puxar muito pra estética do mangá, não só no estilo de traço, que tá bem mais parecido com o traço de animes noventistas, mas também no uso das cores, já que todas as outras adaptações, até mesmo live action, tinham uma paleta de cores mais sóbria, algo que vem direto do filme de 95. Eu vou ficar citando esse filme direto na análise, tô até vendo já. Mas o mangá, em contrapartida, é muito mais colorido. Todo o início de capítulo tem várias e várias páginas coloridas, o que é um senso estético completamente diferente das outras adaptações. Acredito que o motivo disso é em partes porque o mangá de Ghost in the Shell se leva bem menos a sério que suas outras versões. Em diversos momentos temos personagens fazendo piada, trocadilhos, as expressões deles são até mais cartunescas às vezes. Inclusive tem uma cena que a Majora e o Aramaki vão numa fábrica de ciborgues e tem o quadro dela com os olhos arregalados quando vê o corpo de um ciborgue masculino. O futuro deixou ela impressionada. Isso é bem diferente das outras versões, mas eu estranhamente não desgosto disso. Poderia funcionar como um tipo de mangá paródia de ficção científica. O trecho que melhor mostra isso é no capítulo 3. Nele temos todas aquela sequência de perseguição aos coletores de lixo, que também está presente no filme de 95. Até mesmo toda aquela parte do interrogatório. Mas se no anime esse momento é muito mais tenso e dramático, no mangá é apenas mais uma piadinha, sendo que é literalmente a mesma situação. E de novo, pra mim não é ruim ser assim, é apenas o que a história se propôs a ser. E se ficasse só nisso, talvez eu gostasse até mais. E foi nesse ponto que eu fiquei desgostoso com esse mangá. E você já vai saber o porquê, mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte, comenta, hype o vídeo, segue a gente no Insta, no Tecoteco, dá 3 pulinhos, faz uma walker, enfim, dá aquela moral, meu chapa. Voltando, como eu já disse, esse mangá possui conceitos muito bons de ficção científica. Uma mistura de intriga internacional, tecnologia ultra avançada, ao mesmo tempo que uma sociedade cada vez mais brutal, em especial com as crianças. Só que isso funciona melhor no papel do que na prática. Pra mim, não tem problema essas tramas complexas envolvendo política externa. Só que o jeito como isso é feito é tão chato. É sempre com os personagens cuspindo bombas de lore do universo. Em Ghost in the Shell parece mais o autor querendo nos ensinar um negócio que eu não quero aprender através de texto. Numa mídia que, em suma, é, ou pelo menos deveria ser, arte visual. Até porque se eu quisesse ler uma parede de texto, eu lia logo um livro. Ou assistia a Monogatari Series. Aqui nós estamos no estado de São Paulo, aqui treinamento pros caixas eletrônicos, primeiro bora tirar, Iwan. Vai. Solta, primo, solta! Isso se reflete até mesmo no final desse mangá, que em linhas gerais é o mesmo do filme de 95. Porém, se lá esse final acontece num grande clímax que debate de forma poderosa sobre o que é estar vivo de verdade, nesse mangá é feito de qualquer jeito, onde temos apenas mais e mais textos explicativos sobre teorias quânticas e tecnobaboseira. Mas note, ainda é um final similar ao filme na sua base. Eu tenho uma teoria. Masamune Shirow possui o que eu chamaria de síndrome do George Lucas, que em resumo é um autor que é muito bom criando conceitos interessantes, seja de universo ou personagens, mas que não é um bom contador de histórias. Podemos pegar o próprio Star Wars de base. Nas mãos de um bom diretor e roteirista, o resultado é uma obra impactante, mas nas mãos do próprio criador vira o quê? A trilogia prequel e Jar Jar Binks, que é uma das coisas mais tenebrosas da história da ficção científica. Voltando, eu poderia simplesmente dizer que o mangá de Ghost in the Shell é horrível, superestimado, mas fazer isso significaria descartar todos os conceitos interessantes que a história produziu. A conexão neural pela internet, o Ghost como a alma que vive dentro de um corpo que é só uma concha, o projeto 2501, os dilemas sobre o que é vida de verdade. Não se engane, tudo isso está lá no mangá original. São discussões que a história se propõe a debater. Você pode argumentar se o como a história aborda esses temas funciona ou não para você, mas isso está lá, isso é fato. Mamoru Oshii apenas adaptou esses detalhes numa narrativa mais palatável. Além de, é claro, colocar seu toque especial de cristianismo distópico. Afinal, esse é o mesmo cara que dirigiu Angel's Egg. O saldo geral dessa leitura é misto. Os conceitos futuristas apresentados são muito interessantes. Dá pra ver o modo como esse universo foi pensado nos mínimos detalhes. Os personagens não são grande coisa, mas a Major puxa todos os outros personagens pra cima, já que é muito carismática. Além do traço em si, que é bastante carregado e vibrante. É bem diferente do traço do Gun, mas eu gosto. Mas ter que ler diálogos e mais diálogos expositivos sobre coisas e lugares que eu não me importava foi minando a minha vontade de continuar a ler essa história. Além de que eu não consegui entender
entender de início qual que era o ponto nessa narrativa, a um nível que eu até demorei pra pôr em palavras o que eu pensava sobre. Então eu me peguei pensando bastante sobre esse mangá em específico, e foi justamente isso que me fez fazer esse vídeo. Era menos sobre a qualidade ou falta de qualidade dessa história, mas do impacto que ela teve, que simplesmente não pode ser ignorado. No fim, o mangá de Ghost in the Shell tem uma alma, ainda que dentro de uma concha defeituosa, o que já é melhor que muita coisa que a gente vê por aí. Acabou o vídeo? Bom, mais um vídeo sobre um sci-fi, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, curte, comenta, considere se inscrever e também nos segue nas nossas outras redes sociais. Lançamos vídeos novos aqui quase toda quinta-feira ao meio-dia e vídeos curtos novos aqui no Instagram e no TikTok. Eu agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!